Você não consegue sentir falta do dinheiro que você não percebeu que você tá jogando fora. Geralmente o dinheiro que dói perder é aquele que entra na nossa conta e sai. Esse dói, porque você teve e agora você não tem mais. E você conseguiu perceber esse dinheiro. Mas é aquele que você nem sabe que você tá jogando fora. Um dinheiro que tá na mesa, por uma ação que você não tá tirando do papel, por uma atitude que não tá virando realidade, por um comportamento que não tá rolando, por você tá distraído, ou sei lá, tem N circunstâncias, mas cuidado com o medo de perder. Eu acredito que o medo é sim um alarme fundamental na nossa vida, né? Meio que um cinto de segurança. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que falam, eu não tenho medo de nada. Eu falei, ixi, cara, esse cara pode ser uma bomba atômica. Né, porque, pô, eu tenho medo sim, cara. Eu tenho medo de várias coisas. Só que eu acho que o medo tem que estar no estágio que ele é controlável ao ponto de fazer pensar nas possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho medo de bater o carro, logo eu uso cinto. Então, se eu não tivesse medo, eu não usaria cinto. E se caso eu bato o carro sem cinto, eu posso bater cabeça no vidro. Como eu ando de carro blindado, se eu bato cabeça no vidro, eu morro. Então, se eu tenho medo, eu ponho cinto. Se eu ponho cinto, eu tô mais seguro. Posso andar de carro. Eu sei que eu trouxe exemplo de cotidiano, mas coloca isso, porque o medo sempre vai paralisar, cara. Uma das palavras mais ditas em qualquer lugar, que você pode ler a Bíblia, uma das palavras mais ditas da Bíblia é não tenha medo. Uma das frases, né? Porque isso não é uma palavra. Não tenha medo. Faça uma reflexão. Aonde o medo está sendo um ladrão de oportunidade? E aí, obviamente, se fosse entrar no mérito de medo, por que que eu falo medo? Ah, eu trouxe muito pra dinheiro, pra grana, bufunfa. Mas o medo sempre tem uma raiz mais emocional do que técnica. Às vezes o medo de falhar, o medo do julgamento alheio, o medo do que os outros vão falar, o medo de não dar certo, o medo de machucar pessoas que você ama, o medo de não corresponder às expectativas alheias, o medo da. Então, o medo sempre tem um lado emocional, por isso que existe a paralisia. Ó, alguma diferença de medo e pânico. Medo é estado de alerta, pânico é a incapacidade de ação. O exagero do medo causa o pânico. Eu tenho medo de bater o carro, eu não tenho pânico de bater o carro. Se eu tivesse pânico, eu não conseguia nem dirigir. Pense o que te trava, o que te limita.